Olá, bem-vindo ao canal de vídeos Aula do Guto e ao site auladoguto.com.br. Mais um vídeo para você agora sobre o conjunto dos números irracionais. Vamos caracterizar esse conjunto. Olha só, os elementos desse conjunto. Todo número escrito na forma de um número decimal infinito e não periódico é um número irracional. Com exemplos isso vai ficar mais claro para você compreender o que é um número decimal infinito e não periódico. E para representar esse conjunto dos números irracionais, a gente pode usar esse símbolo aqui, esse símbolo I. Alguns autores utilizam outros símbolos para representar o conjunto dos números irracionais, mas alguns autores usam esse símbolo, eu estou também utilizando esse símbolo aqui, certo? Alguns exemplos de números irracionais. Como acabei de falar, todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica é um número irracional. Um bom exemplo disso é aquele número que não possui raiz quadrada exata. Aqui eu tenho 4 exemplos. Olha só, raiz quadrada de 2. 2 não é quadrado perfeito, não tem raiz quadrada exata. A mesma coisa acontece com 3, com 5, com 10, com vários outros números. Então, um exemplo fácil para você pensar em número irracional sempre serão as raízes quadradas não exatas, raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos, certo? Eu tenho aqui um número decimal infinito. Se você jogar na calculadora lá a raiz quadrada de 2, por exemplo, o visor ele não vai te mostrar essas reticências. Mas a representação decimal de raiz quadrada de 2 é um número decimal infinito e não periódico. Não periódico porque você não observa um padrão aqui de repetição desses números que estão aqui na parte decimal, tá vendo? São sequências que não seguem assim um padrão de repetição. Parece até um pouco aleatório, certo? Então aqui eu tenho alguns exemplos de números irracionais, pegando aí no caso as raízes quadradas de números que não são números quadrados perfeitos. Uma observação importantíssima é essa aqui. Os números irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Isso é o que diferencia, portanto, os números irracionais dos racionais. Nós vimos lá no vídeo que fala sobre o conjunto dos números racionais que todos os números racionais podem ser escritos na forma de fração. Já os irracionais não podem ser escritos na forma de fração. Então está aí uma diferença muito importante entre esses dois conjuntos. E uma outra observação, como eu dei exemplos de raízes quadradas que não são exatas, você tem que tomar cuidado, porque nem toda raiz quadrada é número irracional. Porque, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 9, sendo um valor exato, é um número racional, não é um número irracional. Outro exemplo aqui, raiz quadrada de 0,36 é 0,6. É um número decimal, mas não é um número decimal infinito e não periódico. É um número decimal finito, exato. Tem uma certa quantidade de casas decimais, exato, no caso aqui, uma casa decimal. Raiz quadrada de 1/4, que é 1/2, não é um número irracional, porque é uma fração. E as frações são números racionais. Então, quais são as raízes quadradas que são números irracionais? Aquelas que não são exatas. Ou seja, aquelas de números que não são quadrados perfeitos, que não possuem raiz quadrada exata, sendo bem repetitivo, mas para que você compreenda bem. Certo? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que ele seja útil nos seus estudos a respeito do conjunto dos números irracionais. Você pode aí voltar quantas vezes for necessário para fixar bem esses exemplos. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações.
À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo o endereço do nosso site auladoguto.com.br. Um grande abraço, bom estudo e até a próxima videoaula.